Os rótulos, eles são uma boa forma para identificar essas diferentes feições, mas eles não se aplicam a todos os casos, né? Então, nessa mesma camada que a gente utilizou, se a gente quisesse classificar as regiões, vamos fazer um teste? Então, vamos, ao invés de rotular as siglas das UFs, a gente vai rotular as regiões, né? A gente sabe lá que tem a região e a gente vai ver como resultado aqui não ficou tão legal, né? A gente tem aqui dado repetido, a gente até consegue ver a região, mas tem uma redundância aqui de dados que, via de regra, não é interessante. Deixa eu voltar aqui para a tela cheia. Então, a gente modificando lá, a gente vai ter esse resultado aqui, que não é o resultado ideal, certo? Então, a gente consegue ver, né? Então, a gente consegue ver as regiões aqui, que todos esses estados aqui, por exemplo, rotulados como Nordeste, a gente vai inferir que eles fazem parte da região Nordeste, Sudeste, Sul e por aí vai, mas talvez não seja a melhor forma de visualizar. Quando a gente tem então essa questão da redundância dos dados, a gente pensa, né, se não deve haver um modo mais apropriado para facilitar essa leitura. Além disso, para esse mapa, seria interessante, nesse mapa que a gente está montando, a gente conseguir identificar as regiões, mas manter as informações anteriores. Então, eu poderia aqui nesse mapa, por exemplo, do jeito que ele está aqui, colocar saber as UFs junto com as regiões, por exemplo, ficaria bem confuso, né? Então, seria interessante, né, que tivesse uma forma da gente conseguir fazer isso. Para isso, né, a gente trabalha então com a classificação de atributos. Então, as ferramentas de trabalho em SIG disponibilizam maneiras de classificar esses dados presentes na tabela de atributo, ao invés de simplesmente transpor eles para o rótulo de visualização, né? Então, a classificação ela segue uma lógica simples, que vai agrupar, sob o mesmo formato, feições que possuem o mesmo valor de atributo, ou pode ainda categorizar de modo a distribuir uma simbologia equânime quando se tratar de uma quantificação, certo? Então a gente vai ver um pouquinho dessas diferenças, né? O dado classificado, né? A gente pode classificar o dado qualitativo, quando é um dado de texto, né? Então que corresponde a informações individualizadas e discretizadas sem uma ordem lógica específica. Então, por exemplo, os nomes dos estados, né? Os nomes de regiões, rios, tipos de solo, etc. São dados ali que eles não seguem uma ordem alfabética, não seguem nenhuma ordem lógica. Eles só têm os nomes ali que vão ser, né, repetidos conforme aquela informação se repita, certo? Como é o caso aí do dado da região que a gente acabou de ver. Já nos dados quantitativos, a gente tem uma questão de ordem específica. Então a gente pode dividir as classes de uma maneira, né, ordenada ali, né, ou que faça ou que siga alguma lógica, alguma divisão. Como por exemplo o dado de população, que a gente tratou lá no começo da aula, tá bom? Aquele lá, o dado de população, o número de população absoluto, ele se refere a um dado quantitativo, certo? Os dados quantitativos, né, eles seguem uma ordem, eles podem ser divididos em ordinários, né, em intervalos ou dados relativos. Por um momento, né, como a gente está num curso básico e a gente não vai se aprofundar muito, a gente vai contemplar o tipo mais simples e mais utilizado, que é a classificação ordinária, né, que é a classificação aí por quantidade, certo? Então vamos trabalhar com isso. Na classificação nominal, né, que é essa classificação qualitativa, o primeiro tipo que a gente viu, a gente consegue trabalhar com aquela informação que a gente está lá. Então, trabalhando nas mesmas propriedades que a gente já estava trabalhando na aba de simbologia, a gente pode trocar uma classificação de símbolo simples por uma classificação categorizada, certo? Então, até agora a gente trabalhou só com símbolo simples e agora a gente vai colocar categorias, ok? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar lá com o botão direito, vai abrir a nossa abinha de simbologia. Em seguida, a gente vai mudar o tipo da classificação, vai sair de simples para categorizado. O segundo passo é escolher o campo que vai balizar essa categorização, que no caso é o campo das regiões, e depois a gente vai classificar e verificar o nosso resultado.
Então vamos fazer isso lá no QGIS para a gente ver como é que funciona na prática. Bem, pessoal, então voltando aqui ao QGIS, vamos então recriar, né, aquele passo a passo que a gente acabou de ver ali na orientação. Então a gente já sabe abrir as propriedades, né? Vamos acessar aqui as propriedades então do nosso arquivo. E aí a gente vai mudar então do símbolo simples para o categorizado, ok? Então conforme está lá, a gente precisa categorizar por um dado, no nosso caso será o dado de região, certo? E aí a gente vai então conseguir classificar o nosso dado. Ele vai atribuir aqui cores automáticas, ok? Então, lembrando lá, a gente tem o passo 1, que é mudar para categorizado, o passo 2, que é escolher a coluna, e o passo 3, que é pedir para classificar. Vou aplicar isso ao meu dado e vou lá. Agora eu tenho então as informações, né? Tanto a informação de região, simbolizada pelas cores, quanto a informação relacionada ao F, que vai estar aí com as legendas representando, né, cada uma das UFs, certo? Então eu tenho aqui duas formas de classificar, ok? Eu poderia classificar por outros atributos, né, mas nesse caso do exemplo a gente preferiu trabalhar aqui com região e UF, que é uma classificação bem típica, né, bastante usada aí nos dados de documentação, certo? Prosseguindo então, avançando no nosso material, a gente tem então, vou colocar aqui no modo de apresentação, a gente tem então esse método de classificação nominal, e aí ele traz uma dica para a gente, né? A gente pode alterar as cores das bordas e demais elementos para cada uma das feições de forma individualizada. Basta clicar duas vezes sobre o símbolo da classe desejada. Então, como é que é isso? Vamos lá ver? Então, se a gente vier aqui e clicar diretamente aqui em cima da classe, a gente já consegue alterar aqui então dados relacionados à cor, certo? Dessa simbologia. Então não preciso acessar as propriedades para modificar. Eu posso vir aqui diretamente e já alterar, certo? Da forma que eu achar mais adequada. E eu posso alterar qualquer coisa, inclusive o traço externo, né? Conforme a gente já viu ali no momento anterior, ok? Então é importante para dar, né, agilidade quando a gente estiver trabalhando com esse tipo de informação. É uma dica interessante. Então, né, nosso mapinha vai ficar bem parecido com esse daqui, né? Em comparação, né? Vamos até voltar naquele slide para a gente ver como é que tinha ficado nas primeira tentativa, né? Então, nas primeira tentativa tinha sido essa daí, de visualizar as regiões. Visualizando só as regiões já não tinha ficado tão bom. E agora, da forma que a gente fez, a gente conseguiu visualizar as regiões de maneira clara e, além disso, ainda conseguiu trazer os dados das UFs, né, que é um dado também do nosso interesse, certo? Ainda na classificação nominal, pessoal, tem mais algumas dicas aqui que o nosso material traz. Então, se a gente clicar na aba símbolo, a gente consegue modificar o padrão de todos os símbolos de maneira simultânea, certo? Então, já mostro para vocês lá no QGIS. A gente pode habilitar ou desabilitar qualquer uma das classes, né? Clicando aqui nesse checkzinho que está do lado e que esse checkzinho também permanece lá naquela legenda que persiste na nossa tela principal. E a janela na janela de classificação, a gente tem uma categoria que fica em branco, né? Vocês devem ter reparado aqui que tem uma corzinha aqui que não está relacionada a nada. Então, essa categoria sem simbologia, no caso, né? Que está com a legenda em branco, ela representa os dados que não foram preenchidos na tabela, né? A gente, nesse caso que a gente está usando especificamente, a gente tem todas as informações preenchidas, mas é bem comum a gente receber, né, um shape com tabela de atributos de determinadas classes que vão vir faltando um nome, vão vir faltando algum número, e a gente tem que ter uma forma de representar isso também para, né, quando a gente for construir os nossos mapas, a pessoa não se perguntar por que aquela informação não está ali. Então, a gente tem essa classe que fica em branco, já por padrão, tá bom? Ela sempre vem em último lá na nossa classificação. Então, vou mostrar lá
no QGIS, né? Então, se a gente vier aqui nas propriedades e modificar aqui, ó, ao invés de modificar aqui de um por um, eu clicar aqui e modificar, por exemplo, a minha linha externa ali, né? Eu não quero mais que seja preta, eu quero que seja branca e que seja mais grossa, ok? Ele modifica de todos ao mesmo tempo. Eu não preciso modificar de um por um, certo? A outra dica que ele dá é que a gente pode desabilitar as classes aqui, né? Então, nesse caso, quando eu estou aqui na propriedade, eu desabilito e dou um apply e ela desaparece aqui. Ou eu posso também aqui diretamente vir aqui e habilitar ou desabilitar as classes, certo? Dependendo do que eu quiser mostrar. E ainda tem a questão, né, da simbologia sem informação. Nesse caso aqui, se a gente visualizar aqui na nossa tabela de atributo, não tem nenhuma linha aqui que está sem informação, né? Mas em alguns casos a gente pode se deparar com isso. Então a solução é simbolizar ela numa classe à parte, ok? Então, da parte de classificação nominal, é isso, pessoal. Ótimo, pessoal. Então aprendemos a trabalhar um pouquinho aí com os dados qualitativos, né? Uma classificação nominal. Não esgota o tema, mas a gente já consegue fazer alguma coisa com o que a gente aprendeu aqui. E agora então a gente vai trabalhar um pouquinho também com os dados quantitativos, certo? E aí a gente vai um pouquinho além, conforme eu vou mostrar para vocês agora. Então, como a gente falou anteriormente, a gente, entre as diversas classificações de dados quantitativos, a gente tem a classificação ordinária, né? Que ela pode ser uma maneira mais simples de trabalhar os dados quantitativos, que a gente trabalha com uma classificação ordenada, né? Mais lógica, onde a gente pode trabalhar, por exemplo, dados totais, né? De população, dados relacionados a números, taxas, percentuais, certo? Então a gente consegue trabalhar esses dados ordinários aí de diversas formas para agrupar a informação e classificar seguindo alguma lógica ordenada, ok? A gente abriu a nossa tabela de atributos ali, da camada grandes regiões, a gente já deu uma olhada nela ali outras vezes, e a gente viu que não tem nenhuma informação quantitativa lá, né? O que a gente tem lá é um dado de ID, né, sequencial. O dado de ID é o dado de identificação, que relaciona apenas, né, a questão da linha no banco, mas ela não permite aí que a gente tenha alguma lógica naquela informação. Então, se eu pegar e classificar por aquele dado que está na primeira coluna, vai ser uma classificação bem parecida com a classificação que a gente acabou de fazer pelo dado qualitativo, certo? Que é o dado ali de segregar as regiões. E então, como que a gente pode adicionar dados desse tipo na nossa camada, né? Na nossa tabela de atributos relacionadas a uma camada? O que acontece aqui? A gente pode trabalhar com camadas que já tragam esses dados, mas via de regra o que a gente vai ter é que atribuir dados quantitativos de algum levantamento, dados de alguma informação que a gente deseja agregar e espacializar. Então aqui, antes de trabalhar com dado quantitativo em si, a gente vai aprender a espacializar uma tabela usando uma camada pré-existente, certo? Então, vou pedir para que vocês repitam aqui esse procedimento que eu vou fazer. A gente vai lá no nosso material de apoio e vai acessar esse arquivozinho aqui, que é o arquivo de população do Brasil, certo? Então vamos fazer o download disso, ok? Peço que vocês façam aí na máquina de vocês também. Ó, ele já baixou lá na minha pastinha de download. E aí a gente vai adicionar esse dado aqui no nosso projeto. Lembrando que tem um atalhozinho, né, pessoal? Quem lembra aí para adicionar. Por que eu vou usar o atalho se eu vou adicionar uma tabela? Coloquei aqui a dica no finalzinho aqui, que a gente pode adicionar uma tabela no nosso projeto da mesma forma que a gente adicionaria um arquivo vetorial, certo? Então, o mesmo atalho que eu uso para o arquivo vetorial, eu posso utilizar para adicionar uma tabela também. Então, vamos buscar aqui lá no download, eu acabei de baixar minha tabelinha.
popbr aqui e vou adicionar ela aqui no meu projeto, certo? Então, se eu clicar aqui para abrir, vocês vão ver, ó, que ela não tem informação espacial associada. Ó. Se eu não consigo dar zoom nela, não tem nada. O que ela tem aqui? O que ela é? Ela é uma tabela de atributo, certo? Então, ó, ela é uma tabelinha de atributo que tem o dado de população relacionado ao estado. Lembrando, né, que é aquele dado antigo do censo. Então, se você somar aqui, vai dar bem longe da população atual. Mas só para a gente exercitar, é o dado institucional e está valendo. Então, a gente tem a sigla, certo? E tem o número de população. Como a gente tem a sigla, a gente consegue então associar essas duas tabelas, ok? Então é o que a gente vai fazer aqui agora é uma operação relacional. Vou relacionar duas tabelas para gerar uma informação espacializada, ok? Eu vou gerar uma terceira informação, então. Qual que seria essa terceira informação? É ver a distribuição dessa população no espaço, certo? Então vamos voltar aqui ao nosso material, ok? Então posso adicionar uma tabela da mesma forma que eu adicionaria um arquivo vetorial, como eu mostrei para vocês. No dia a dia do trabalho, né, em alguns casos, o que a gente pode se deparar? A gente pode se deparar com erros de caractere, ou seja, a gente pode tentar abrir uma tabela e as palavras com acento podem aparecer desconfiguradas, ok? Se isso acontecer com algum dado de vocês, é porque o sistema de codificação que vocês estão usando está diferente daquele que foi criado o arquivo. Então, nesse caso, a gente precisa alterar a codificação do arquivo, ok? Para o que a gente trabalha aqui, né? A gente trabalha com o dado espacial e com o dado textual, né? E trabalha também em banco de dados. Os formatos mais usados são o formato UTF-8, né? No caso do QGIS, que é um software livre, e no caso de uso de informações geoespacial em software proprietário, a gente utiliza bastante esse ISO 8859-1 ou esse Win 1252, certo? Que é, né, é o famoso Leitin 1, ok? Então a gente usa esses sistemas de codificação. Então vou abrir um dado aqui para vocês, tá bom? Isso aqui não está no material, mas eu vou fazer para a gente ver um exemplo de como isso pode acontecer. Então a gente já sabe o atalho para adicionar uma camada. Eu vou pegar uma camada aqui e vou desconfigurar ela de propósito para a gente ver, certo? Então vou pegar aqui uma camada aqui na minha área de trabalho, no meu material de apoio, e vou pegar aqui então o dado aqui de municípios, certo? Vou pegar aqui então o shapefile de municípios e vou adicionar. Vou abrir a tabela de atributos, ó, eu vou observar aqui que os dados aqui estão com acento certinho, né? Agora, se eu pegar aqui nas propriedades dele, vier aqui na fonte da informação, certo? E modificar aqui essa fonte, então, para qualquer coisa aqui, vai. Vou colocar aqui um Macintosh aqui, para a gente ver o que acontece. Vou aplicar. E aí vou abrir aqui a tabela de atributos novamente. Ó, vocês viram que os acentos, né? A Badiânia, né? A gente está vendo aqui a Baeté, os acentos foram zoados aqui, né? Não estão mais aparecendo. Então, como é que, se isso acontecer com vocês em algum contexto, como é que vocês vão restituir a grafia normal? Vocês vão vir aqui, vão na codificação de fonte de dados e aí vocês vão testar, né? Pode ser o UTF-8, vamos aplicar e vamos ver se já restituiu, que é o mais provável usando o QGIS. Ó, não era o UTF-8, então não restituiu, certo? Modificou. Segundo, né, que a gente utiliza bastante aqui também, vamos aqui na codificação de novo e vamos modificar aqui para o Leitin 1, ok? E vamos dar uma olhada. Aí sim, ó, aqui ele voltou os acentos ao normal, certo? Então vocês sempre
que acontecer isso com vocês, tentem fazer esse procedimento e vejam, né, se os assentos vão ser restituídos. Dentro do QGIS, em geral, né, para o Brasil, se não for o TF8, vai ser o Leitin 1, tá bom? Então fica essa dica aí para vocês também na hora de trabalhar com tabelas dentro do QGIS, ok? Vamos remover essa camada porque ela era só um teste para a gente relacionar com essa dica aqui que eu dei para vocês, certo? Aqui no próprio slide ele está falando, né, como é que a gente faz essa modificação que eu acabei de mostrar para vocês. E aí então a gente segue os passos, né? O primeiro passo é abrir a propriedade. O segundo passo que a gente já sabe, não precisa mostrar aqui. O segundo passo, localizar esse menu fonte. E o terceiro passo, modificar a codificação. Ok? Então esse material vai ficar para vocês. Se vocês se depararem com um erro parecido com o que eu mostrei, basta repetir esse procedimento e testar para modificação da codificação. Agora, então, a gente adicionou um dado que não é espacial e a gente quer relacionar esse dado à nossa tabela de atributos que já está espacializada, vinculada ali aos polígonos das unidades da federação, certo? Então, no arquivo que a gente abriu, mostrei para vocês, a gente não tem feições adicionadas ao visualizador, já que a gente não tem nenhum dado espacial associado. Na tabela de atributos, né, a gente já fez isso, verificou e viu que a gente dispõe apenas de campos relativos à sigla e população. O QGIS e a maioria dos sistemas de informação geográfica mais populares, né, o ArcGIS aí, e outros, né, trabalham com o modelo de banco de dados relacional. Esses dados, né, como o próprio nome diz, eles permitem fazer relações entre informações de tabelas diferentes. Então, eles são comumente usados em bancos de dados como o DBase, o Access, o Oracle, entre outros, ok? As tabelas nesses bancos são frequentemente ligadas através de relacionamentos, certo? Então, é uma orientação aí que a gente consegue fazer quando a gente tem dados em comum nas duas tabelas, né, que a gente chama de chaves, ok? Uma característica principal em um modelo de dados relacional é a capacidade de juntar essas tabelas. Então, se eu tiver as mesmas informações replicadas, eu consigo juntar esses campos, né, e atribuir então uma informação que antes não existia naquela tabela. Então, valores em comum para itens comuns são usados para associar registro de uma tabela para outra, ok? Então, vamos passar aqui. Então, trabalhando com esses dados, como é que a gente trabalha, né? A gente já acessou essa caixa de ferramentas ali em outros momentos e a gente vai voltar a acessá-la então. Então, como é que a gente vai fazer para fazer essa junção das tabelas? A gente no QGIS tem uma ferramenta que chama Join Attribute Table, né? Dependendo da versão que vocês estiverem usando, ou unir atributos pelo valor do campo, ok? Ela pode ser acessada fazendo esses passos que estão sendo mostrados aí. Então, lá na minha barrinha de navegação, eu acesso a caixa de ferramentas, acesso o menu vetor geral e depois, lá no finalzinho, vai ter uma função de unir atributos pelo valor do campo. Vamos fazer isso então? Olha só, venho aqui no meu QGIS, eu venho aqui no processar, caixa de ferramentas, vetor geral e lá no finalzinho, unir atributos pelo valor do campo. Então, vamos fazer isso. Aqui eu vou abrir um menu, certo? E aí esse menu, então, vamos primeiro dar uma olhadinha nele lá no nosso material, e aí depois a gente faz aqui na prática, tá bom? Então, recapitulando, né, fizemos aqui, fomos até a caixa de ferramenta, acessamos o vetor geral e encontramos ali a função para unir atributos pelo valor do campo. Fazendo isso, a gente vai acessar então esse menu aqui, certo? E aí cada caixinha dessa então vai ter um significado específico, ok? Então, abrindo a ferramenta, a gente tem que configurar esses parâmetros aqui, né? Então, o parâmetro 1 é a camada que vai receber
os registros novos, né? Sempre que a gente estiver pensando em espacializar, a camada que já tem a informação espacial vai ser essa primeira camada aqui selecionada, ok? Por quê? Porque ela já tem mais informação, a gente vai agregar mais informação a ela, ok? Então, pensando em espacializar, ela vai ser a camada que recebe a informação. O segundo campo vai ser o campo da tabela que tem a informação em comum, a tabela de atributos, no caso, né, que tem informação em comum com a tabela que a gente deseja adicionar. Então, no caso, a gente vai unir pela sigla, né? A outra tabela só tem a informação de população, o número de população e a sigla. Então, a sigla é o que a gente vai usar aí como chave, que vai permitir essa união, certo? A camada de entrada 2 é o que sobrou, então, né? A POP-BR, certo? POP_BR, que vai ser a que vai fornecer as informações, e as siglas, que vai ser a chave que vai permitir essa ligação, ok? A união A5 corresponde ao relacionamento entre as duas tabelas, né? Tem entre as duas tabelas unidades que a gente chama aqui, que é a tabela que vai, as tabelas que vão servir de insumo aqui para essa união. Então, na 5 a gente vai escolher o tipo dessa união. No caso, a gente vai trabalhar com a união 1 para muitos, ou seja, se na tabela a gente tiver mais de um polígono com a mesma sigla, ele vai repetir, né, a informação ali sempre que tiver aquela sigla repetindo, ok? Então, se fosse 1 para 1, por exemplo, ele só faria uma vez, né, na primeira informação que ele encontrasse. De todo modo, a gente não vai poder se aprofundar muito, né, porque aí é um estudo à parte, nesses tipos de relação entre tabelas. Mas tem um materialzinho aqui, ok? Quem quiser saber mais sobre essas relações, tem diversas formas de fazer aí essas uniões, certo? No 6, a gente está colocando aqui um prefixo para identificar qual é o dado novo, né? Então, pensando numa tabela que seja muito extensa, onde a gente tenha muitos dados, qual dado a gente acabou de adicionar, a gente pode diferenciar lá no cabeçalho, depois a gente vai ver isso, o dado que acabou de entrar. Então, é um campo, ele não é obrigatoriamente preenchido, né? Mas é um campo aí que permite que a gente faça essa distinção. Então, vou colocar aqui o join, que está significando essa união, tá bom? No final, esse resultado, né, da forma que a gente configurou aqui, vai ser um arquivo temporário com o nome de camada unida, que depois a gente pode salvar, tá bom? Então vamos fazer isso lá no QGIS para a gente ver como fica. Então vamos lá voltar no nosso QGIS. Então a gente tem lá todos aqueles campos que eu mostrei para vocês, eles estão aqui. Então a primeira vai ser quem vai receber, o campo vai ser o sigla UF, a segunda vai ser quem vai doar o dado, o campo, que é o campo de união, vai ser o campo siglas, ok? Essa daqui a gente não preenche. O tipo vai ser 1 para muitos, certo? O prefixo vai ser o join, conforme a gente configurou lá. E aí aqui a gente vai mandar fazer e vai criar um layer temporário, ok? Então vamos pedir para executar. E aí ele gerou aqui então uma camada. Ah, mas qual que é a diferença dessa camada aqui? Se eu abrir o grandes regiões sem fazer isso, ele vai abrir igualzinho. Fato, verdade que ele vai abrir igualzinho. Mas agora se a gente abrir a tabela de atributos, olha só o que vai acontecer. Ó. O dado de população, que eu acabei de adicionar, que é um dado que não existia na tabela original, ele agora está aqui anexado aqui à nossa tabela principal, certo? E esse dado é um dado quantitativo. Então a gente consegue fazer uma classificação quantitativa utilizando ele, ok? Então o que a gente fez aqui, pessoal? A gente pegou um dado que era uma tabela qualquer, né? Uma tabela que trazia dados que a gente não tinha espacializados, e espacializou esses dados utilizando uma relação entre tabelas, ok? Utilizando então um relacionamento aí de informação, certo? Um dado relacional, ok? Lembrando que essa camada aqui ela é temporária, né? Se a gente fechar o projeto, ela some. Então, se vocês quiserem salvá-la no computador de vocês, vocês vão ter que torná-la permanente, ok? A gente não vai fazer isso agora porque a gente ainda vai trabalhar um pouquinho nela. Então, vamos seguindo aqui com os slides.
Tendo esse dado ordinário agora, a gente consegue fazer, então uma classificação ordinária, certo? Então agora, dispondo desses dados quantitativos associado ao nosso dado espacial, a gente pode partir para um tipo de classificação que leva em conta a lógica e a ordenação dos atributos. Então, para tanto, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir as propriedades dessa nova camada e vai abrir a aba de simbologia, nossa velha amiga aí, novamente, certo? Segundo passo vai ser modificar o estilo dessa camada. Ele agora está lá no estilo simples, ele sempre vai abrir no estilo simples. A gente vai modificar esse estilo para graduado e no valor a gente vai escolher a coluna de população que a gente acabou de colocar. Ok? Então a gente vai modificar o estilo para graduado e vai escolher a coluna nova que a gente adicionou nesse dado. Em terceiro lugar, a gente vai escolher um gradiente de cores, ok? Então uma combinação para representar os nossos dados. E em quarto lugar, a gente vai escolher o método para fazer essa classificação, ok? Então esse método de classificação também é uma ciência à parte, certo? Então quem quiser saber mais, pode clicar aí no linkzinho. Mas em todo caso, né, esse da quebra natural, ele leva em conta o valor total, certo? Então ele tenta manter números parecidos ali de elementos, considerando o total de elementos presentes na classificação. Então ele dá um resultado ali visual um pouco mais harmônico. Mas quem quiser saber mais, se aprofundar, basta clicar aqui no material que a gente disponibilizou e vai ter mais informações sobre isso, ok? Num outro curso, quem sabe a gente possa aprofundar. Então vamos fazer isso lá no QGIS para a gente ver como fica, se funciona mesmo, né? Se esse material não está enganando a gente. Então vamos lá. Essa tabela camada unida que a gente acabou de trazer para cá. Vamos aqui na simbologia, certo? Vamos aqui para o graduado, ok? Eu poderia usar o categorizado que eu usei antes? Poderia. Continua disponível, né? A gente adicionou dados, não retirou nenhum. O valor vai ser o join população. Você está vendo aqui que no graduado ele só considera as linhas, né, que tem informação, as colunas que tem informação numérica, certo? As informações qualitativas ele já não considera, ok? Então vamos escolher o gradiente, vamos deixar esse aqui vermelhinho mesmo, né, que é o que ele utilizou lá. E aí aqui no modo a gente vai mudar para quebra natural, certo? E ele já vai classificar automaticamente para a gente. Então vamos aplicar. E aí, ó, a gente vai estar vendo aqui que quanto mais vermelho, maior a população, tá bom? Então, vamos descobrir qual é a UF aí que tem a população maior. Vamos aqui no rótulo. Vamos pegar aqui os rótulos individuais, como a gente já aprendeu. E vamos colocar a sigla da UF. Vamos deixar bonitinho, né? Já que a gente já sabe deixar bonitinho, não tem por que ficar vendo o rótulo tosco. Vamos colocar uma fontezinha aqui em negrito, ok? Um tamanho não precisa ser tão grande. Colocar uma máscarazinha no fundo. E agora então a gente consegue ver aí que disparado, né, SP é a maior população. Esses rótulos, pessoal, eles poderiam levar em conta, por exemplo, a população, certo? Então poderia pegar a população, poderia levar em conta aqui qualquer uma aqui das informações, ok? Tem outras manhas aqui de rótulo que a gente poderia utilizar, por exemplo, colocar a população ao lado da sigla, mas a gente vai deixar para fazer isso num outro momento, tá bom? Por enquanto a nossa prioridade era fazer essa classificação aqui, né, do menor para o maior, seguindo uma classificação ordenada e apontando aqui, né, então quem tem aqui os maiores índices de população vai estar com a cor vermelha mais forte, quem tem o menor índice vai estar com uma cor aqui mais próxima do branco, certo? Vamos voltar lá para o nosso material então e vamos ver o que mais eles estão falando aqui para gente. Então tem uma dica, né? Que é impossível a gente inverter e alterar o gradiente, clicando com o botão direito sobre a barra à frente da opção gradiente de cores. Edições mais profundas e cores personalizadas podem ser acessadas com um duplo clique nessa mesma barra. Clicando na coluna legenda, é possível alterar o texto exibido em cada uma das classes. Então vamos ver isso lá, pessoal. Então a gente vem aqui, abre aqui as propriedades
Ó, então na frente de gradiente de cores a gente tem essa barrinha aqui que mostra o gradiente. A gente pode inverter, por exemplo, né? Então aqui, se eu inverter, as menores populações vão estar com o vermelho mais forte, certo? Geralmente não é assim que se usa, né? Então vamos voltar ele para o normal. Se eu clicar aqui com o botão, der dois cliques aqui, ó, eu consigo mudar esse gradiente. Ele está do branco para o vermelho, eu posso colocar ele do branco para o marrom, ok? E aí altero esse gradiente e ele vai se refletir lá na minha tela. Consigo fazer ainda mudanças mais profundas, né? Então eu posso modificar, colocar aqui um outro método onde eu tenho quebras aqui, mas eu acho que o método contínuo eu teria que adicionar as quebras, então eu acho que o método contínuo ele é melhor aqui para a gente, certo? Então é isso, a gente depois vai, na nossa prática, a gente vai explorando esses menus. E aqui também, ó, a gente consegue modificar então o que aparece aqui na nossa legenda, certo? Então se eu quisesse, ao invés disso, eu quisesse modificar aqui a minha precisão do dado, por exemplo, poderia, ok? Precisão aqui no caso são as casinhas depois da vírgula ali, né? Vocês estão vendo quanto mais aumenta, mais zerinho vai tendo, certo? E aqui a legenda eu poderia modificar também, ok? Então, no caso, por exemplo, se eu quisesse arredondar algum número, certo? Eu quero deixar aqui para a pessoa que vai ver essa variação aqui é insignificante, então eu quero colocar aqui um valor arredondado. Ok? Não é o indicado, né? Porque o ideal é a gente sempre mostrar o dado como ele veio, mas às vezes é necessário para ser mais didático, alguma figura, alguma coisa. Então, tá aí, então a gente fez uma classificação agora quantitativa, fizemos primeiro uma relação entre tabelas e com base nisso uma classificação quantitativa, certo? Voltando aqui então para o nosso material, vimos aqui que a nossa dica funciona bem e temos aqui então o nosso mapinha final, ok? Então agora a gente vai poder partir para uma atividade prática. Então vamos praticar um pouquinho do que a gente viu nessa parte de simbologia, certo? Então, mais uma vez a gente vai acessar a conexão WFS do IBGE e a gente vai localizar a camada vegetação do Brasil, né? Então vamos fazer isso, vamos separar essa prática aqui em etapas, ok? Vamos conectar lá no WFS então, mais uma vez. A gente já está com o do IBGE aqui salvo, né? Então vamos conectar nele. Acho que podemos fechar aqui essas outras informações, né? Também não é necessário, podemos deixar aberto. E aí então a gente vai localizar o vegetação do Brasil, certo? Tá aqui em ordem alfabética. Então se é com V vai estar aqui no finalzinho, né? É uma dica para vocês, se você clicar em cima aqui e apertar o V ou A, certo? Ele vai no menu e navega para o próximo que tiver. Então aqui no caso, como é com V, vegetação do Brasil, 1 para 5 milhões. Vamos adicionar ele aqui então. Enquanto ele adiciona, vamos lendo lá o restante, né? Então essa camada corresponde ao material publicado e disponibilizado nesse link. Vamos abrir esse link para ver do que ele está falando. Entramos aqui no FTP do IBGE, que é um banco de dados, né? Uma conexão externa a um banco. E a gente tem um mapa aqui bem complicado de ler, né? Esse mapa aqui nada mais é que um mapa de vegetação que considera todo o território brasileiro. Então vamos dar uma voltinha aqui nele para a gente ver se reconhece alguma coisa aqui, né? Esse tipo de mapa, na verdade, ele é um modo antigo, né, de utilização. O pessoal imprimia aquelas cartas enormes
E aí num A0, esse daqui fica mais palatável, certo? Na nossa tela aqui do notebook, nem tanto. Então ele traz aqui uma série de informações, né? E aí vocês podem explorar com mais profundidade, tendo um pouquinho mais de tempo. Mas, via de regra, o dado que ele traz aqui nada mais é que aquele dado ali representado no mapa, ok? Seguindo aqui a nossa atividade, adicionamos então a camada ao visualizador do QGIS e agora vamos acessar as propriedades, ok? Então vamos acessar aqui as propriedades. Vamos ver a tabela de atributo antes de acessar as propriedades. Então a gente tem aqui na tabela de atributo dessa camada. Vamos ver o que a gente tem. E aí depois a gente vê como a gente conseguiria trabalhar com essas propriedades. Então a gente tem uma tabela de atributo aqui, ó, que tem diversas colunas. E aí dessas colunas todas a gente tem algumas que são familiares para a gente aqui, né? Para quem não é de fauna, que é a descrição da classe, né? Então que vai trazer a classe de vegetação e a descrição da vegetação primária, né? Qual seria a classificação original daquele polígono, né? Para os que estão alterados. Então as atividades agrárias, né? Todos esses que têm vegetação secundária, ele traz também a informação de qual seria a vegetação primária. Então basicamente isso daqui que ele traz alguns códigos também. Então, a tarefa que deram pra gente aqui é uma tarefa não muito legal, né? É tentar aproximar aquelas camadas a uma representação próxima desse mapa aqui. Então a gente vê que é um arquivo vetorial, que tem aqui algumas simbologias. E aí a gente tem que ver então como é que a gente vai trabalhar isso. Certo? Então modifica a simbologia de modo a conseguir distinguir as classes de forma aproximada ao mapa original. Bem, pelo que a gente está vendo aqui, pelo que a gente viu ali na tabela de atributo, o que a gente vai trabalhar aqui é um dado qualitativo, né? É um dado aqui que a gente vai classificar pelos nomes, certo? Então a gente não vai trabalhar aí com a classificação ordinária que a gente aprendeu agora há pouco, e sim vai trabalhar com as categorias, né? Então vou fechar aqui esses outros aqui porque eu já estou confuso. Vou fechar esse aqui também. E vou fechar essa tabela que a gente já usou, já viu que deu certo. E agora então vamos encarar aqui esse problema, ok? Então, se a gente vai trabalhar com nominal, a gente vai trabalhar com a categoria. E aí, qual é a classe que a gente vai usar para categorizar? Vamos lá na nossa tabela e vamos observar então qual seria essa classe. Ó. A coluna que traz a classe que a gente consegue discriminar aqui é essa DSC underline class underline. Então vamos abrir aqui a propriedade e categorizar com base naquela coluna. A gente já aprendeu a fazer isso. Então vamos classificar. Muitas classes, né, pessoal? Se a gente clicar ali direto, a gente vai ver que não melhora muito não. Olha só, fica bem aqui uma miscelânea, né? A gente não consegue muito bem aqui distinguir as classes uma das outras. Ou seja, essa daqui é uma categorização que vai dar um trabalho danado e vai dar um trabalho maior ainda se aproximar das categorias que eles fizeram aqui, certo? Então vamos tentar uma, então, ó. Aqui na floresta ombrófila densa tem aqui essa da sigla DA, aluvial. Vamos ver então quem é esse, né? Floresta ombrófila densa, aluvial. Então a gente pode se guiar por aqui: vegetação secundária e atividades agrárias
por exemplo, né? Esse aqui eu acho que é mais fácil da gente começar. Então aqui as classes aparecem, vegetação secundária e atividades agrárias. É aquela lá. Vamos modificar a simbologia então. Como que está essa simbologia lá? Ela está num verde clarinho com bolinhas, né? O que a gente pode fazer aqui? O que a gente consegue fazer aqui? A gente consegue modificar e trazer ali para o mais próximo possível, né? Então a gente já sabe que não é um preenchimento simples. A gente viu lá que é um verde clarinho. Vamos usar esse daqui que está mais fácil. O estilo do preenchimento não é sólido, né? A gente viu que é um negocinho de bolinha. Então vamos selecionar aqui e vamos dar um OK. Ó, então a classe de vegetação secundária e atividades agrárias a gente modificou, certo? E aí o exercício, que não é nada camarada, pede para que a gente faça isso com todas essas classes aqui, certo? Então vamos fazer aqui com mais algumas aqui, né? Ou o que a gente pode fazer? Será que a gente vai fazer para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, utilizando aqui uma nomenclatura parecida para todas? Né? A gente vê que quando a gente dá um zoom aqui, a gente até consegue navegar nesse mapa, né? Mas ele é um mapa pesado, é bem ruim de trabalhar com ele. Então, será que esse exercício vai facilitar para a gente aqui? Então, à primeira vista, né, parece uma atividade complicada. O arquivo conta com muitas classes e mesmo na publicação original fica complicado distinguir visualmente todas as feições. Para nossa sorte, o QGIS permite que a simbologia seja salva e compartilhada, evitando a necessidade de retrabalhar as simbologias mais complicadas. Então, o que significa isso, pessoal? Significa que se uma vez alguém teve aquele trabalhão para classificar todos aqueles polígonos ali de forma a se aproximar do mapa original, a gente consegue salvar isso para que a gente não tenha que fazer esse retrabalho depois. Então, nas análises de vocês, sempre que vocês tiverem que fazer uma legenda complicada, vocês podem salvar esse estilo para utilizar novamente mais tarde, né, em outros projetos. Então, como é que isso funciona? A gente acessa as propriedades no final do painel de simbologia e aí a gente tem um botãozinho lá, estilo, certo? Então a gente clica e seleciona a opção carregar estilo, ok? Então passo 2, passo 3. A gente clica em arquivo QML, né? Clica no arquivo QML disponibilizado no nosso material de apoio, ok? E seleciona o arquivo vegetação. Depois a gente aplica a camada e confere o resultado, certo? Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está carregando uma informação que já foi salva previamente para fazer um estilo que seria complicado de fazer aqui na hora, ou que a gente precise seguir algum padrão de legenda ou coisa parecida, né? E algumas instituições inclusive disponibilizam aí arquivos de estilo para a gente poder utilizar. Então vamos ver aqui na prática do que a gente está falando, certo? Vai ter uma diferença aqui, pessoal, porque no mapa original eles têm essa classe separada por dois parâmetros, né? O parâmetro da cobertura original, né? E o parâmetro daquela DSC class, que é a classe atual. E aí por isso que eles usam as siglas, tá bom? Então aqui na nossa legenda vai estar um pouquinho diferente da deles, ok? Então, por exemplo, a atividade secundária e atividades agrárias em floresta umbrófila tem uma cor e em floresta estacional tem outra cor, certo? E aí por isso do uso das siglas. Mas a gente tem uma classificação aqui que também serve e que foi feita com base nessa mesma que eles utilizaram aí. Então a gente tem aqui todas essas classes, ok? A gente viu aqui que basta vir aqui em carregar estilo. Aí a gente vai escolher então, clicar aqui nos três pontinhos. Tem vários estilos aqui na nossa pasta de apoio, certo? E aí eu vou colocar aqui então o de vegetação, ok? E vou carregar. E aí olha só,
Ele vai trazer aqui então todas as classes aqui pra gente, certo? Ok? Todas as classes conforme o que está lá. E a gente vai aplicar e vamos ver aqui que o nosso mapinha ficou mais bonitinho, né? Inclusive mais bonito que o que eles colocaram lá. Então aqui a gente tem as classes e aí se a gente quiser então ter aquela informação relacionada ao tipo de vegetação secundária ou usar aquele sistema das siglas, o que a gente pode fazer? Complementar aqui essa informação utilizando os rótulos, certo? Então a gente pode vir aqui, abrir a nossa tabela, código da legenda, no caso, é o que a gente vai utilizar, certo? Então vamos colocar aqui rótulos individuais, code legenda CA. E aí vai ter um problema, né, pessoal? Porque a gente tem muito polígono aqui, então essa visualização vai ficar bem prejudicada. E aí é um dos motivos da gente não ter colocado essa legenda no exercício. Para uns dados menos complexos vai funcionar bem, mas no caso da complexidade aqui não vai funcionar tão bem assim, certo? Vamos ajustar aqui a posição. Ok. E aí a gente vai ver que vai ficar assim, né? Bem complicado de ver. Mas se a gente der um zoom, geralmente a gente não vai usar para o Brasil inteiro, né? Aí já fica mais fácil. Tá bom? Então isso daqui a gente usa, na verdade, para algumas áreas, né? Então a gente pode aqui pegar aqui mais ou menos a nossa região aqui do Distrito Federal e ver que aí o uso já fica mais tranquilo, ok? Então esse uso da simbologia ele vai funcionar dessa forma, certo? E aí a principal questão aqui é que em simbologias complexas a gente pode usar aquela abinha do estilo para salvar o estilo e utilizar depois, ou até salvar como padrão. Se eu salvar como padrão, toda vez que eu abrir esse shape, ele já vai usar essa simbologia automaticamente, certo, pessoal? Então, fica a dica aí nessa atividade prática, bem interessante para a gente trabalhar aí com esses dados um pouco mais complexos, certo?